Esse sensacionalismo é aquilo que você acabou de falar. Na pena do Lindeberg, aí foi uma pena exagerada em todos os atos dele, sem necessidade, por pura influência da mídia. O que eu penso é que a cobertura jornalística ela tem que ter mais responsabilidade, né? Quando se faz esse tipo de pré-julgamento é muito complicado. Nós temos uma Constituição Federal que presume a nossa inocência, a minha, a sua, de qualquer cidadão brasileiro. Agora, o que a gente vê na prática, principalmente nesses casos que a mídia elege, é que essa presunção se inverte, né? A partir do momento que a televisão dá essa ênfase àquele determinado caso e expõe aquela pessoa como culpada, nada, absolutamente nada vai apagar essa mancha, ainda que no futuro ela venha a ser inocentada. Quer dizer, além de dificultar a defesa da pessoa, ela cria uma situação irreversível, né? Repito, ainda que no futuro ela seja absolvida, nada vai apagar aquilo que foi passado, naquilo que foi transformada a imagem daquela pessoa, né? Acredito eu que nunca mais. Se ela tem dinheiro, é porque ela tem dinheiro. Se ela tem posição, é porque ela tem posição. Né? Então, quer dizer que a mancha que se travou nela ali nunca mais vai sair mesmo. Então, eu acho que está na hora mesmo de rever esse código aí e trabalhar em cima dessa lei, porque eu acho que tem que ter realmente a mídia, ela tem que vender matéria, a gente sabe disso. Mas o que o senhor falou, com grande responsabilidade, porque se existe um trauma psicológico numa pessoa que está sendo vitimada por algum crime, também existe o trauma psicológico numa pessoa que está sendo acusada sem realmente ter praticado o crime. Doutor, e agora falando nisso, eu gostaria de saber, uma pessoa que comete um crime, realmente ela tem culpa nesse crime, ela confessa todos os crimes, mas ela agiu de cabeça quente, ou ela agiu de uma maneira inconsciente, por exemplo, porque hoje nós sabemos que o mundo vive no estresse total, de repente a cabeça quente ela cometeu aquilo, mas ela arrepende por ter cometido. E como fica a situação numa pessoa dessa que tem a exposição da mídia acusando eles de tal maneira e também perante o tribunal? Como que fica uma pessoa dessa, doutor? Em primeiro lugar, toda pessoa tem o direito à defesa, né? Então, independentemente do grau de culpa dela, ou até mesmo dela ser confessa, eventualmente, ela tem o direito de ser defendida, sempre através de advogado, e de ver asseguradas determinadas garantias que permitam, através de um processo justo, com regras previstas previamente, que ela tenha uma sentença justa. Agora, evidente, tem N situações, vamos falar do caso de homicídio. Se ocorre um crime de morte, um crime de homicídio, e a pessoa agiu, por exemplo, sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Essa é uma circunstância atenuante, prevista no Código Penal, que a pessoa, mesmo confessando aquele determinado crime, se ficar verificada aquela situação, que ela realmente foi provocada pela vítima, que ela agiu sob a influência dessa violenta emoção que a gente chama, ela pode ter a pena reduzida. E em qualquer situação, em qualquer caso, mesmo a pessoa confessa, ela tem direito à defesa e tem o que se fazer por ela, né? Nós falamos há pouco aí dos regimes, né? Muitas vezes a gente observa na prática que os magistrados não respeitam esses limites, de 0 a 4, de 4 a 8, né? E acaba fixando regimes carcerários mais graves do que a lei prevê. Isso a gente vê constantemente na prática nos casos de crime de roubo, por exemplo, né? Uma tentativa de roubo hoje, se a pena ficar abaixo de 4 anos, o agente teria, por direito, de ver fixado regime aberto, né, de pena. Na prática, a gente verifica que a maioria dos magistrados aplica o regime fechado. Então, muitas vezes a pessoa confessou o crime, está respondendo, na grande maioria das vezes, presa, e há muito que se fazer por ela, há muito que ser defendida. Desde a quantidade de pena até o regime justo. Então, o advogado vai brigar até o final por aquele regime que a lei prevê, e não aquele que o magistrado
entende que deva ser aplicado. Doutor, você falou assim que os magistrados podem aplicar a pena a mais que a lei prevê. Mas a lei não foi feita para se cumprir? Como que fica, doutor? O juiz ele tem a discricionalidade de aplicar a lei entre o mínimo e o máximo. Esse é o primeiro ponto, né? Como eu disse, ele vai examinar o caso concreto e dizer, olha, eu entendo que nessa determinada situação a pena justa é tanto, e vai dar os motivos dele. Evidente que cabe recurso, a defesa vai correr atrás dos seus interesses. Agora, dentro desse patamar de mínimo e máximo, justamente em virtude dessa discricionalidade, o magistrado pode aplicar a pena que ele bem entender, ele está dentro da lei e ele tem que justificar. Então ele está cumprindo a lei. Sim, o que a gente questiona muitas vezes, eu estava dizendo no caso do crime de roubo, dos regimes carcerários, é que a lei diz o seguinte, olha, crime até 4 anos o agente poderá cumprir em regime aberto. Muitas vezes, os juízes acabam se utilizando da gravidade do crime de roubo para dizer, olha, nesse caso, o regime aberto não é suficiente. Não é suficiente. Então, a lei ela é imprecisa nessas circunstâncias. Agora, felizmente, nós temos tribunais superiores, o STJ, até a respeito dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, editou até uma súmula para esse tipo de situação. Ou seja, quando a pena é fixada no mínimo legal, o juiz obrigatoriamente tem que fixar o regime de acordo com a quantidade da pena. Então, se a pena foi fixada no mínimo e ela ficou entre 0 e 4, regime aberto. Se foi fixada no mínimo e ela ficou acima de 4 e até 8, semiaberto. E acima de 8, obrigatoriamente fechado. Bom, eu acho que a gente falou assim, deu para esclarecer bastante ao telespectador. Doutor, existe algum outro assunto muito importante que o senhor gostaria de passar para nossa comunidade, nossos telespectadores? O senhor acha que deve informar e até dando o seu telefone, que algumas pessoas que tenham alguma dúvida sobre um crime, ou sobre o que cometeu, ou sobre o que está passando, que venha tirar essa dúvida, porque eu acho que aqui todos nós, uma hora ou não, precisa ser esclarecido, né, sobre a parte criminal. Eu acho que uma questão interessante de ser abordada, porque muita gente fala disso, né? A gente ouve muito dizer, olha, o processo criminal brasileiro tem muito recurso, as pessoas, a questão da impunidade, as pessoas cometem os crimes e não vão para a cadeia, o sujeito cometeu o crime, todo mundo viu, todo mundo sabe, por que tem que aguardar tanto para ir efetivamente a julgamento, por que tem direito a tanta defesa, enfim. O que as pessoas precisam saber é que isso não é uma garantia, essa garantia de um processo legal, né, devido processo legal, que a gente chama em direito, não é uma garantia do criminoso. É uma garantia minha, é uma garantia sua, é uma garantia de todo cidadão. Então, é preciso muito cuidado quando se aborda essa questão, porque as pessoas têm que ter essa consciência de que é preciso garantir a todo aquele que é acusado de um crime um processo justo, né, com todos os recursos e meio a ele inerentes. Então, há que se dar assim, oportunidade de defesa, há assim, que se respeitar um procedimento, para que no final, após de garantida toda essa defesa, todo o contraditório que a gente chama, o juiz chega a uma solução justa, né? E para evitar que se condenem inocentes, né? Benjamin Franklin dizia que quem cede a sua liberdade em troca de um pouco de segurança não merece nem a liberdade nem a segurança. E é bem por aí. Então eu tenho que olhar, quando eu enfoco essa questão das garantias do processo criminal, para todos os cidadãos brasileiros, né? Qualquer um está sujeito a responder um processo criminal. E ninguém, evidente, quer ser condenado sem que lhe seja garantido direito de defesa. E ninguém quer correr o risco de ser condenado, mesmo sendo inocente, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante da proposta. Ou até mesmo sendo culpado, né, doutor? Ninguém quer ser condenado, né? Exatamente, mas pelo menos que, sendo culpado, que se garanta um processo, uma pena justa, né? E não aquilo, e não além do limite, como, na minha visão, aconteceu com o Lindenberg, por exemplo. Gente, é isso daí, né? Mesmo sendo culpado,
É claro que quem quer ser condenado? É tão bom ficar livre, né, doutor? Para que ficar sendo condenado, saber que vai ficar em regime fechado? Deus me livre, é tão bom aqui, né? Você ter essa liberdade, né, doutor? Exatamente. A gente costuma falar, né, que depois da vida o bem maior é a liberdade, né? Sem dúvida. A liberdade de poder andar, de trajetar, de falar, de se expor, embora fala que a gente tem liberdade, mas tem que ter cuidado, porque nem sempre a gente tem, né? A gente tem pessoal que fala, que faz, dependendo do que você fala, volta pra gente, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Então, mas enfim, é isso. Doutor, olha, eu gostaria de agradecer muito a sua vinda até o programa e espero que o senhor tenha gostado, né? E quando o senhor tiver algum assunto interessante sobre a área criminalista, passa pra gente, isso é muito importante. E vocês aí que estão aí e acabou de ver esta matéria, né, com o doutor Rodrigo, está anotado o telefone, tá? Também está no site, que fica 24 horas, em domínio alemão, que vai para o mundo todo, no site 24 horas, aí no YouTube, né, fica no blog, no Facebook. Então, tudo que você precisar se inteirar mais, você pegou no fim, não tem problema, vai lá, acesse www.irenoar.com.br, que você vai ter tudo sobre a informação. Eu estarei deixando o telefone do Dr. Rodrigo também. De repente você quer fazer uma consulta ou se informar melhor com ele, garanto que ele vai estar à disposição para responder melhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, realmente agradeço a oportunidade mesmo e dizer que é louvável essa iniciativa sua de buscar esclarecimentos a respeito de como funciona um processo criminal. Muita gente realmente tem curiosidade de saber como é que isso se dá na prática, né? Então eu queria realmente agradecer o espaço e parabenizar você pelo programa.